também a iniciativa que envolveu o movimento sindical através do trabalho, da atitude, do Vital e de todo o grupo que organizou uma marcha pelo estado do Ceará, muito exitosa, tratando do tema, e cumprimentar toda a academia, aqui em nome do professor Tarcísio Pequeno, um dos que começou a discutir esse tema quando ele não era discutido por quase ninguém no nosso estado e no nosso país. E dele e de outros professores surge, então, a criação do nosso laboratório de inteligência artificial da nossa Universidade Federal do Ceará, ainda no início da década de 90. Então, isso tem um peso, tem um significado muito grande. Dizer que o Ministério, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tem obrigações de governo. Então, o governo brasileiro colocou ali nas mãos do Ministério da Ciência e Tecnologia, primeiro, a exigência do presidente como desafio de apresentar uma proposta de plano brasileiro de inteligência artificial. O Lula até nominou, que era para ser inteligência artificial Guarani, para ninguém ter dúvida do que se tratava. Mas o fato é que você entregou a proposta. O Estado brasileiro tem uma proposta em suas mãos. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional vem discutindo o tema do ponto de vista da sua regulamentação, com o PL do senador Rodrigo Pacheco, que teve um substitutivo do senador Eduardo Gomes, que agora está na Câmara, que criou uma comissão especial para discutir, evidentemente, a regulamentação, mas já com base no projeto aprovado no Senado. E tem mais de 30 projetos na Câmara. Tem muitos projetos, não são poucos. Então, há um leque grande de iniciativas, porque a Câmara e o Congresso é muito diverso e a regulamentação diz respeito também a interesses. Vocês lembram bem do debate recente com o dono de uma dessas plataformas, a X. Elon Musk diz que praticamente ele também, assim como na indústria do petróleo, ele tem interesse em nomear os presidentes dos países, para que o controle desses países fique mais fácil de ser tratado pelas grandes big techs. Então, há um debate, nós não podemos ficar fora, é muito importante essa iniciativa, não podemos ficar fora desse debate, dessa discussão, que envolve a questão da regulamentação, e, como bem disse o Tarcísio, é regulamentação e depois a regulamentação da regulamentação, porque a velocidade, a transformação, quer dizer, o movimento tecnológico é constante, não para, nós não vamos parar, ninguém vai parar as máquinas, o homem sempre quis ter mais máquinas, mais equipamentos, mas nós precisamos ter a proteção da sociedade, encontrar esses meios de proteção. Não é uma tarefa fácil, não é um entendimento fácil, a compreensão nossa sobre o que está acontecendo e a capacidade de uso dos algoritmos e da inteligência artificial interferindo em todos os meios, todos. Não há nenhum meio que não esteja hoje sob interferência já de algum tipo de inteligência artificial. Portanto, a gente tem que estar não se assombrar, primeira coisa, não sair correndo com medo do bicho, porque se tem um ditado que fala assim, se sair correndo com medo do bicho, o bicho vai pegar você. Você tem que enfrentar esse debate, sem nenhuma assombração. E o ponto central, que aqui também foi deixado claro, também mais uma vez, pelo professor Tarcísio, é a apropriação. Você tem uma produtividade gigantesca, que vai aumentando na velocidade sem controle, mas há uma apropriação. Essa apropriação, nas mãos de pouquíssimas instituições privadas, é que desequilibra completamente a possibilidade de você tirar o maior proveito da inteligência artificial para o bem comum, para o bem coletivo, e não para o usufruto de meia dúzia, colocando o resto na marginalidade, completamente na marginalidade. Essa que é uma batalha-chave. Por isso, nós já tínhamos que associar
ao debate da inteligência artificial uma obrigação primária. Não é mais possível jornada 6x1. Você tem que reduzir drasticamente a jornada de trabalho, numa velocidade alta e pressão grande, para que isso possa acontecer. É uma das ligas que a gente tem que fazer. Tá bem? Mais máquinas, mais inteligência artificial, menor jornada de trabalho. Redução mais drástica da jornada de trabalho. Acho que a gente tem que colocar esse tema na mesa. É um debate que a gente precisa aprofundar. Eu sempre digo nos debates, que a gente discute muito hoje com os chineses, o presidente está, por acaso, na China, nesse momento, não há nenhuma assombração dos chineses com a inteligência artificial. Ele não tem o menor receio. Ele não tem o menor medo da inteligência artificial. E olha que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Eles não estão com medo disso. Por que não estão com medo? Porque eles estão querendo dar um salto maior na estrutura que eles construíram de um país socialista, que eles chamam de socialismo primário, quer dizer, uma etapa bem inferior ainda, mas sobre um controle da sociedade de tal maneira que ela vai se beneficiar e não colocar o povo numa situação mais marginal. Então, eles estão sem receio, estão sem medo nenhum. E, às vezes fica meio assombrado. Nós estamos assombrados porque a apropriação dessa produtividade em escala exponencial está nas mãos de meia dúzia de senhores que não querem saber de povo, não querem saber de gente, não querem saber de raça humana. Esse que é o problema que nós estamos vivendo. Então, por isso é preciso a gente acompanhar aqui o debate. Vamos acompanhar. O governo está acompanhando permanentemente. Vocês sabem que tem uma coisa chamada Comitê Gestor da Internet, também fica ali no Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós estamos acompanhando todos os movimentos do Congresso Nacional para que a gente possa ter uma legislação capaz de atender minimamente os interesses do país, da sua própria soberania. Porque senão você liquida com a soberania do país. E sem soberania, amigo, não tem negócio de direitos sociais. Você não tem nem soberania. Qual é o direito que você tem? Então, é preciso criar as condições. Isso é um passo que está ali na regulamentação. A outra do governo é a responsabilidade da infraestrutura capaz de responder ao desafio. O PIB começou com 23 bilhões, mas alguém já falou que precisava de 100 e tantos bilhões para começar e não 23. Mas o que tem são os 23, então vamos usar os 23, colocar os projetos mais adequados, ligar a nossa infraestrutura que está na mão do poder público. E é impressionante como que nós temos uma infraestrutura e temos meios e empresas capazes de formar uma rede gigantesca no Brasil. Se você pegar a Receita Federal, CEPRO, Dataprev, Ministério da Saúde, Educação, todas as universidades brasileiras hoje têm algum tipo de centro de dados capaz de fornecer informações muito importantes. As principais, ou os principais não, todas as secretarias de fazenda dos estados, que os estados precisam arrecadar, então eles têm mecanismos que podem se associar. As empresas estaduais de dados, está aqui o Vasco, que conhece muito e debate muito esse tema. Você criaria, do ponto de vista só do poder público, uma potentíssima organização em rede de dados nas mãos do poder público. Mas o que faz grande parte do poder público? Nós aceitamos de bom grado as ofertas milagrosas das Big Techs e entregamos os nossos dados para elas. Os dados nossos, da Assembleia Legislativa, da Secretaria da Educação do Estado, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, da Defesa. Então, você fica sem defesa, evidentemente. Então, é um debate absolutamente necessário do ponto de vista da sua regulamentação, embora a gente vá ter daqui a pouco fazer a regulamentação da regulamentação, é verdade que isso vai acontecer, mas nós precisamos nos preocupar e entrar nesse debate. E o movimento sindical é como se fosse a nova bandeira do movimento sindical. A gente tem que pegá-la aqui nas nossas mãos com firmeza. Eu gostaria, então, Guilherme, de agradecer demais aqui a iniciativa, o convite da Assembleia Legislativa e, sobretudo, a iniciativa. Não deixar esse debate esmorecer. Nós temos que pegá-lo, colocar nas nossas mãos como tarefa e responsabilidade nossa, de gente que pensa no povo, pensa no país e não quer admitir
novamente um outro tipo de escravidão do nosso povo. Muitíssimo obrigado.